Olá, boa tarde. Está no ar RPTV Esportes, dando sequência na programação da RPTV. Hoje, dia 26 de julho de 2018, quinta-feira, é dia de trazer os jogos que aconteceram ontem pelo Campeonato Brasileiro. Nós vamos mostrar a derrota do Palmeiras, nós vamos falar do empate do Santos com o vice-líder, com o líder da competição até então. Só se o São Paulo, do meu querido amigo Barbosa, vencer hoje, é que o Flamengo se tornará segundo colocado no Brasileirão. Nós vamos trazer aqui para vocês os lances, os gols, comentários e o Corinthians. O Corinthians venceu o jogo de ontem por 2-0 e nós vamos trazer para vocês daqui a pouquinho os lances e os gols dessa partida. E aqui comigo hoje no estúdio, para comentar a rodada de ontem, para a gente falar do que aconteceu e tudo mais, está aqui comigo o Barbosa, que vai estar comentando, e hoje uma convidada especial aqui conosco no estúdio. Nós temos a Amanda Ciara Micoli, falei certo? Ciara Micoli, ai meu Deus do céu, eu errei de novo. Tá virando praxe, Barbosa, eu sempre erro o nome do convidado. Não, mas é o apresentador que vos fala que realmente gosta de dar uma bagunçada. Estamos recebendo a Amanda, ela que é coach esportiva. Nós recebemos na semana passada a Camila aqui nos nossos estúdios, participando do nosso programa, falando desse trabalho de coach com os atletas. E hoje aqui conosco está a Amanda, que vai dar sequência no bate-papo, vai estar falando aí do trabalho desenvolvido junto aos atletas, de toda a importância desse trabalho, do processo de coaching dentro do esporte, que é importantíssimo, né, Barbosa? A gente sempre fala aqui da questão emocional dos atletas, do descontrole. A gente até trouxe aqui um referente ao jogo de ontem, um atleta que a gente sempre chama a atenção dele aqui. Famosinho, né? Pelos destemperos dele. É que ele é meio desplugado, ele dá umas... sai fora de sintonia. E a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Ele deu uma bola fora ontem no jogo, durante o intervalo, e a gente vai mostrar aqui. E a Amanda, né, vai estar falando sobre isso. Seja muito bem-vinda ao RPTV Esportes. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, falando um pouco sobre coaching, falando um pouco sobre o controle emocional dos atletas. Obrigada mesmo. E hoje no esporte, né, Amanda, se o atleta não tiver ali a cabeça no lugar, ele não consegue render o seu máximo potencial, né? Sim, sem dúvida. A gente sabe que o controle emocional, na verdade todos os jogadores têm, todas as pessoas, né, têm um termômetro, né, de que controla a ansiedade. Sempre que esse termômetro, a gente fala queima, sobe a temperatura, acontecem coisas que atrapalham no físico, atrapalham em entrevistas e acaba tendo impacto mesmo nos jogos e no dia a dia. Sem sombra de dúvida, é muito importante o trabalho de coaching com os atletas, sempre, né? Independente se é campeonato, acho que é uma construção e esse trabalho se faz muito importante, de fato, com todos os jogadores. É um trabalho que vem, Amanda, crescendo muito, né, nesses últimos tempos. Acho que os clubes, de uma forma geral, têm começado a perceber a importância desse trabalho, o quanto que é importante cuidar não apenas do tático, do físico do atleta, mas também trabalhar o emocional para que ele venha render o seu máximo. Então, até também pelas comprovações científicas no meio, cada vez mais evidentes, os clubes estão se abrindo mais para esse tipo de trabalho, né? Que bom que isso acontece, né? Porque uma coisa está totalmente ligada à outra. Se a gente pensar, o jogador pode ser muito bom ali no físico, no tático, mas se a mente não estiver ok, isso acaba tendo impacto e até pior. Então, ele tem que elevar o físico dele, o tático, para compensar essa questão do emocional. Então, para ele, se ele trabalha o emocional, é muito mais fácil o físico também trabalhar de forma correta, né? Ajuda, acaba influenciando. Isso é tanto para o bem quanto para o mal. A mente impacta muito no rendimento físico? Impacta bastante, né? A pessoa, quando eu falo, quando excede esse nível de ansiedade, o termômetro tem impacto. A começar, né? O coração acelera, então o batimento cardíaco acelera. O que isso impacta? Um cansaço excessivo, né? Coisa que ele está preparado para se cansar, mas não tanto quanto quando ele está emocionalmente abalado. Então, isso acaba dificultando numa defesa, numa corrida para um ataque, enfim, né? Além disso, aumento de sudorese. O que acontece com isso? Ele começa a se desidratar de uma forma acelerada.
Então, isso também aumenta o cansaço dele. Tudo criado pela mente. Além disso, existe a dilatação da pupila. Então, o que acontece? Ele começa a perder o foco. Então, jogada, passe que ele não erra em treino, passe que não... ele é muito bom nisso, mas ele acaba tendo esse impacto, porque tudo é um problema que vem da mente, é a falta de controle emocional. Tem jogador que no início do jogo erra um passe. Ele já pega aquilo como verdade, hoje eu não estou bem, e aí até o jogo acabar, até os 45 do segundo, de fato ele não tem um bom desempenho, mesmo sendo um jogador que naturalmente, normalmente joga super bem. E tudo isso aqui dentro da Tudo isso da tem mente, impacto né? da mente, exatamente. Talvez, Barbosa, está respondida aí a nossa pergunta, por que a gente vê algumas coisas aí nos campeonatos e a gente aqui veste a camisa do Corneta FC, né? E a gente não deixa passar mesmo. Mas às vezes pode ser uma explicação, né? Porque às vezes o cara erra um gol que não tem como errar, porque o cara dá um passe, erra um passe que não... A gente fala assim, mas como que o cara erra um passe de 10 metros, tá ali do outro lado, até o Fofão acerta o passe, e o jogador profissional que treina, que se dedica só para aquilo, erra. Talvez pode ser a explicação para isso, né? Boa tarde a todos, Wellington, Amanda, seja bem-vinda. É aquilo, que nem ela frisou, de repente o atleta vem com um problema familiar, fora, extra-campo, ele leva para dentro, já matou, já prejudica o desempenho dele. E, aliás, só fazendo um acréscimo, não só no atleta, mas o técnico também. Sim. Tem destempero em entrevista, como teve o Oswaldo Oliveira, lá em Minas. O repórter perguntou um negócio para ele, foi para cima do repórter. Então, é muito... Eduardo Batista. Ódio isolado, né? Isso, do lado do Uruguai, mas influencia muito. Então, o psicológico é aquilo, que nem ela frisou. Você entra em campo, você dá um vacilo, erra um passo, ou acontece alguma coisa inesperada que você trabalhou para não acontecesse, já acaba com você os 90 minutos. Aí já cai aquele desânimo, preciso acertar. Nesse acerto, ele acaba errando mais ainda. Exatamente. Eu já vou, dando sequência aqui no programa, já vou chamar os gols do Palmeiras, do jogo do Palmeiras, né? Porque o Palmeiras não fez gol, né, Barbosa? O gol do jogo do Palmeiras perdeu para o Fluminense no Maracanã. Nós vamos mostrar aí o único gol da partida. O Fluminense ganhou pelo placar mínimo, 1-0. A bola ficou ali pipocada dentro da área. O que você achou desse lance, Barbosa? Teve falta, não teve? Foi falha, não foi? O que você achou? Repete aí pra gente, Léo. Olha lá, bola jogada na área. Eles estão batendo que houve impedimento. Eles estão batendo essa tecla, mas posso ser sincero? Não acredito. Não, mas não acredito que houve, não. Mas o sistema defensivo do Palmeiras, nós temos um jogador do Palmeiras atrapalhando o outro na bola. O que faltou ali? Comunicação entre os atletas? Falta de conversar, né? Conversar e até mesmo durante a semana trabalhar esse tipo de jogada, bola aérea na área e falar, não, é minha, deixa, eu saio. O goleiro saiu catando borboleta também, olha lá. Então ele nem saiu, ele nem saiu. Então é uma bola que é dentro da área, assim, teoricamente seria dele. Acho que ali ele estava um pouquinho longe, não estava? Para ele sair. Sim, não, agora essa câmera é melhor, câmera é melhor, é isso. Eu concordo, estava assim, mas é aquilo, né? E o Roger que optou pelo Everson, trocou o goleiro, né? O Jailson vinha muito bem no gol do Palmeiras, né? E nessa parada da Copa do Mundo, o Everton foi escolhido pelo Roger Machado para ser o goleiro titular do Palmeiras. E o Fluminense, Barbosa, é um time modesto, com muito garotos, né? Saiu o Abelão, veio o Marcelo de Oliveira, e o Fluminense está indo, né? Aos trancos e barrancos, com a garotada. Ele tá fazendo a lição de casa deles. A garotada. Entendeu? Então, eles vão naquela teoria, vamos ganhar, em casa obrigatoriamente ganhar, ou pelo menos empatar. Que eu sempre digo, o empate fora de casa, ou em casa, se não conseguir ganhar, é lucro. Uhum. Mas o Palmeiras realmente ali não jogou bem, o Fluminense foi superior, e o resultado sem contestação. Embora, volto a frisar, para todo mundo não foi impedimento, não foi. E o Palmeiras também nesse jogo perdeu muitos gols. Perdeu bastante. Perdeu gol no começo com o Dudu. Bastante. O amado Dudu do nosso querido Barbosa, gosta tanto Não, eu não, é o Fofão, mano.
É o Fofão. Rapaz, Tá louco? Você quer me derrubar? É do Fofão. Já é a segunda vez que eu te confundo com Eu já falei, ó, não tenho barba, o cabelo não tem. Tá meio comprido, mas O o Dudu- Fofão é fã dele. O Dudu, que é muito querido e muito amado pelo nosso comentarista Fofão, ele gosta muito, ele exalta sempre no programa o quanto ele Deus ama. pra ele. O Dudu, ele perdeu um gol na cara do goleiro no começo do primeiro tempo. O Palmeiras perdeu várias oportunidades e agora, aquele velho ditado do futebol. Quem não faz, Toma. toma. E a bola pune, né? E a Como diz o bola- Muricy, né? E A bola pune. E a bola pune. Nesse jogo, no intervalo, o Felipe Melo, que é a figura folclórica que a gente falou aqui no começo do programa, está sempre envolvido numa confusão, não tem muita papas na língua. O repórter foi até ele fazer uma pergunta no intervalo falando do lance do gol. O Felipe Melo não gostou nem um pouco da pergunta do repórter e a gente vai ver aí o que o Felipe Melo respondeu ao repórter no intervalo do jogo entre Fluminense e Palmeiras. Coloca aí pra gente. Felipe, teve falha na marcação ali? Eu não acredito que você está fazendo essa pergunta para mim no intervalo de um jogo. Você quer que eu fale que teve falha para a gente criar polêmica? Antônio Carlos reclamou da falta também. Uma pergunta, cara. Poxa, Foi falta? não sei se foi falta, vê na televisão, pô. Daí o nosso querido Felipe Melo respondendo ao repórter da Globo no intervalo do jogo entre Fluminense e Palmeiras. Queria perguntar para Amanda, o que você me diz dessa postura do Felipe Melo, né? O repórter está ali fazendo o trabalho dele, fez a pergunta, o Felipe Melo, claro, ele tem o direito de responder se ele quiser e como ele quiser, mas a forma como ele respondeu revela muitas coisas, né? Dentre elas, Amanda, eu queria que você destacasse algumas coisas interessantes sobre essa postura do Felipe Melo. A gente vê aí um típico exemplo da falta do controle emocional, né? Aí até excede um pouco, ele vem se demonstrando mesmo que em diversos momentos durante as partidas ele tem aí, é como eu falei do termômetro, né? Ele tem o termômetro que excede, supera aí a temperatura, sobe mesmo e ele acaba perdendo o controle, coisa que se ele tivesse isso de uma forma... não que não seja bom, é interessante que tenha essa vontade, que o coaching não muda a personalidade da pessoa em si. Eu acredito que ele tem sim uma personalidade forte, mas que acaba prejudicando ele são os excessos, né? Eu acho que se ele fosse mais controlado, tivesse isso um pouco de uma forma mais centrada, desnecessário o comentário, a resposta, enfim, mas eu acho que ele poderia ser mais efetivo, ser sim um jogador de alta performance em campo. Se ele não sei se ele faz algum trabalho desse tipo, mas acredito que ele seria melhor ainda em campo se ele trabalhasse essa parte mental e emocional. É muito difícil, Amanda? Pode falar, Barbosa. Desculpa, Hélio, só uma pergunta para Amanda. Chegaria no estágio bipolar? Seria uma pessoa bipolar? Porque... É muito raso para eu fazer uma avaliação dessa, sim, mas a gente viu que ele veio de um campeonato paulista até de uma forma um pouco diferente, agora parece que descontrolou emocionalmente falando um pouco de novo. É muito superficial eu te dar uma resposta dessa, mas... Ele vem sim desequilibrando, até pelos números, né, de cartão cartões, amarelo. exato. No jogo contra o Flamengo, ele deu uma entrada criminosa no Vinícius Júnior, quase quebra o tornozelo do garoto, que é uma promessa. Então, assim, uma demonstração clara do quanto ele está desequilibrado. É muito difícil, Amanda, com o processo de coaching, mudar o comportamento do atleta? É difícil mudança de comportamento para todos, né? Para o atleta, então, isso acaba sendo ainda mais difícil do que para todos. Por quê? O que acontece? Por que existe essa resistência, essa dificuldade em mudar comportamento? Porque a gente acha que a mudança de comportamento ela está no fazer. E não é a mudança do comportamento, ela começa no pensar, ela começa no emocional, e isso se reflete no comportamento físico, na personalidade, tudo isso. Então as pessoas acham que eu vou mudar meu comportamento, a partir de hoje eu não vou mais responder o repórter, a partir de hoje eu não vou mais entrar numa... Não é assim, ela pode até tentar, muito provavelmente ela vai fracassar, porque a mudança de comportamento em si, ela começa internamente e não externamente. Então, primeiro, no que o coaching auxilia? A gente começa com a mudança interna para que isso se reflita no externo. Então, assim, existe essa mudança porque tenta-se mudar de forma errada, vamos dizer assim. Tenta mudar no comportamento. Eu acho que eu preciso ser mais calmo. Então, eu vou lá e tento ser mais calmo. Muito provavelmente fracassa porque a mudança é interna, inicialmente interna.
E vocês fizeram, falando nessa questão de mudança de comportamento, vocês fizeram um trabalho muito legal com o Emerson Sheik, né, que ajudou ele a voltar para o Corinthians e ser extremamente importante, como ele foi no título do Campeonato Paulista desse ano. Em diversas partidas ele foi escalado pelo Fábio Carilli, entrava bem fazendo gols, né? E até isso repercutiu muito na mídia, o trabalho que você e a Camila fizeram com o Emerson Sheik, que ajudou ele aqui também é um jogador... personalidade forte, uma né? personalidade muito forte, né? A gente já viu o Emerson Sheik envolvido em várias situações, em muitas polêmicas. Ele tem um gênio muito forte e vocês ajudaram ele também a ter essa evolução. Como foi esse trabalho e esse processo com o Emerson Sheik? A Camila falou um pouquinho desse trabalho com ele, mas queria também que você reforçasse aí como foi atuar e fazer o processo de coach com o Emerson Sheik. Naturalmente ele é muito habilidoso, né? Isso, né, é indiscutível, mas faltava aí um pouco da dose na questão de controle emocional e tudo isso. E isso só reforça quando a gente fala que muitas vezes a idade, né, essa questão de ter vindo da ponte, já está para se aposentar num momento em que poderia estar desacreditado para muitas pessoas. A questão do emocional ajuda, né? Então, assim, tudo ajuda. Claro, a soma, né? A questão emocional, mas a soma com o talento que ele tem, isso ajuda para que mude assim. É um trabalho que foi feito, a gente é construído, né? Ninguém muda do dia para a noite, principalmente as pessoas que têm personalidade um pouco mais forte. Mas é um trabalho, assim, que a gente fala que é um case de sucesso e a gente enxerga melhoria, assim, de comportamento e isso acaba acarretando aí no que a gente vê em campo. E foi fundamental, né? Porque o Emerson já com 37 anos, estava... 39 anos, estava aqui na Ponte Preta, muitos já davam ele como na reta final, né? de carreira para se aposentar. E ele conseguiu voltar para o Corinthians e não apenas para aquela coisa de vou voltar para o Corinthians como reconhecimento do que eu fiz, o título da Vim para encerrar minha carreira, né? Foi importantíssimo, ele entrou em vários jogos, fez gols, ajudou o Corinthians a vencer o Campeonato Paulista. Já que a gente está falando do Corinthians, eu vou mostrar os gols. O Corinthians venceu ontem a equipe do Cruzeiro por 2-0. Nós vamos aí aos gols dessa partida. Importante vitória do Corinthians jogando diante da sua torcida. O Corinthians aí que nessa janela de transferência perdeu dois, talvez, dos seus principais jogadores, né? Que é o Rodriguinho e o Balbuena. Marcou aí o seu primeiro gol. O destaque da partida de ontem foi o Romero. Muitos dizem que é um volante pela direita. Que é um jogador muito aguerrido, né, o Barbosa? O Romero, né, marcou os 2 gols no jogo de ontem contra o Cruzeiro. Ele tem muito esse espírito do time do Corinthians, né? Ele é aguerrido, ele vai pra cima, ele corre. Ele chega a ser chato, né? Ele é chato. Ele é chato, não tem bola perdida, vai pra cima, toma pontapé, dá pontapé. E assim, o Cruzeiro teve um lampejo aí, os 5, 10 minutos, teve a possibilidade de fazer 1-0. Perdeu o gol assim, impressionante. Poderia ter mudado a cara desse jogo, entendeu? No segundo tempo, o Corinthians ficou ali no sufoco, no final do primeiro tempo, tomou lá uma canseira, voltou bem melhor no segundo. E aí tá o resultado, eu não sei porque carga as águas aí, o pessoal reclamou de falta também no segundo gol, não houve. Embora ele tivesse meio, como se diz, né? Um anão perto do zagueiro do Cruzeiro. É o que eu falei aqui da vontade, né? Exato, bola, não tem bola perdida. A bola vai ficar dentro da área, ele não desiste da jogada, né? Ele não desistiu. Aí também houve falta de comunicação dos jogadores ficou olhando a jogada, ninguém avisou que estava chegando. Entendeu? Então, o resultado disso aí, ó. E é uma importante vitória para a equipe do Corinthians, né? Até pelo ânimo, né? Porque o Corinthians perdeu o clássico pro seu querido São Paulo, né? Claro, isso aí não tem nem o que comentar, né? Sigam o líder aí, por favor. Perdeu pro... Ainda não, né? Ainda não, mas vai ser hoje. Tem que ganhar do Grêmio. Não, isso aí... Mas o Corinthians perdeu pro São Paulo e essa vitória contra o Cruzeiro, que vem bem na competição, dá um ânimo muito grande para seguir na competição, levando em consideração que hoje o Corinthians
é um semi-catado, né? Porque tá saindo o jogador, tá tendo que repor, e o Osmar Loz ali tem que se virar, porque a torcida não quer saber se saiu o Balbuena, se saiu o Rodriguinho. Eles querem resultado. Eles querem o resultado, né? Agora, eu vou te falar, a falta que o Rodriguinho tá fazendo esse time aí, logo no primeiro jogo, independente se é jogando ou fora do campo, porque tem muita influência, comandava o grupo ali, é uma falta muito grande. Agora, ele vai ter que se virar. O técnico tem que se virar, ver que as peças para repor. Balbuena, um zagueiro extraordinário. E, assim, tem que começar do zero. Ele está começando do zero no trabalho e vamos ver o que dá. É isso aí, importante vitória da equipe do Corinthians ontem contra o Cruzeiro. Eu vou fazer um intervalo e daqui a pouco a gente volta para continuar falando dos jogos do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar da vitória do Atlético Mineiro. Isso e muito mais daqui a pouquinho no RPTV Esportes. Aqui, a carne é de qualidade. E bota qualidade nisso. O serviço é exclusivo e o atendimento é outro diferencial. Difícil é encontrar lugar como esse, onde o produto é preparado com o maior cuidado e com toda a segurança e respeito ao consumidor. Essa é a Casa de Carnes Rosa. A empresa já entrou para a história do setor, registrou a marca de qualidade, tornou-se referência no ramo de açougue e assim segue conquistando mais sucesso. Uma empresa reconhecida entre as melhores do segmento, pronta para atender as próximas gerações de clientes. As campanhas de sindicalização realizadas pelos 71 sindicatos filiados à FEComerciários são permanentes. Quando os comerciários se sindicalizam, eles e seus dependentes passam a ter acesso a muitos serviços e benefícios grátis ou conveniados. O comerciário sindicalizado tem direito a atendimento médico e exames laboratoriais, dentista, assistência jurídica, cursos de capacitação profissional, convênios com colégios, escolas de idiomas e faculdades, entre outros. Como os comerciários trabalham muito, merecem ter ótimas opções de descanso. É o que se vê nos clubes de campo dos sindicatos e nos 2 centros de lazer da FEComerciários. Para quem gosta de mar, a opção é Praia Grande. Agora, quem prefere o campo, o destino é Avaré, onde a federação mantém o maior parque aquático do sindicalismo brasileiro. Olá você que está assistindo agora a RPTV. Eu tenho um recadinho importante para você. Estou aqui na Impacto Prime. A Impacto Prime trabalha com alinhamento, balanceamento, troca de pneu, troca de óleo. Tem tudo para o seu carro aqui na Impacto Prime. E tem promoção para você. Estou aqui com o Miguel, consultor de vendas que trabalha aqui na Impacto Prime. Vai passar promoção para você, né, Miguel? É isso aí. Estamos com a promoção do pneu R$ 129,90 aro 13. Não é remold, é pneu
novo a R$ 129,90. Você só encontra aqui na Impacto Prime. Legal, além do pneu, por R$ 129,90, a partir de R$ 129,90 você tem alinhamento, balanceamento, troca de óleo, mecânica em geral e a promoção também do amortecedor, Miguel. É isso aí, estamos com a promoção para amortecedores de carros nacionais a partir de R$ 24,90, remanufaturado. Então corra para cá, traga o seu carro aqui, nós temos atendimento diferenciado, preste atenção, pagamento em 10 vezes sem juros em qualquer cartão de crédito, não é isso, Miguel? É isso mesmo, trabalhamos com todos os tipos de cartões. Impacto Prime, você das cidades vizinhas, aqui de Americana, vem para essa loja. Anote o endereço aí, Rua Gonçalves Dias, número 1388, esquina com a Rafael Vita. Telefone 0800 100 7575. Pensou em pneus? Pensou em Impacto? Vem pra cá você também. O Trilha de Bar já começou. Pegue seu mapa em um dos 15 bares participantes e inicie a sua trilha particular. Tem bar para todos os gostos e estilos e você vai se surpreender pelo caminho. Mas atenção, carimbe o seu mapa em cada bar. Na festa de encerramento, seus carimbos valem cupons para concorrer a uma viagem com um acompanhante. Comece hoje mesmo a sua trilha de bar. Patrocínio Amistel e Coca-Cola. Estamos de volta com RPTV Esportes e nós já vamos mostrar os gols do Atlético Mineiro contra o Paraná. Importante vitória do Galo contra a equipe paranaense, venceu por 2-0. Nós estamos vendo aí os lances da partida do jogo entre Atlético Mineiro e o Paraná. O Galo também está brigando ali pela parte de cima e o Leonardo Silva bateu uma marca interessante nesse jogo como um dos zagueiros artilheiros do Brasileirão. Ele chegou a 30 gols dentro do campeonato. Foi autor aí do primeiro gol de cabeça. Importante vitória do Atlético Mineiro na competição, que também está brigando ali pela parte de cima da tabela. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar aí. Hoje o Atlético está na terceira colocação, fez o dever de casa, ganhou por 2-0 do Paraná, que vem mal no campeonato, está lá na zona de rebaixamento. E agora a gente já vai pular para o jogo do Santos contra o Flamengo. O Santos empatou em casa, a gente falou ontem da queda do Jair Ventura, do comando do Santos. O Chulapa assumiu para esse jogo aí contra o Flamengo. O Flamengo saiu na frente com o Everton Ribeiro. Primeiro gol marcado pelo Flamengo e o Santos correu atrás aí e conseguiu o empate. O gol do Santos foi marcado pelo Gabriel. Nós estamos vendo aí a bela jogada do garoto Rodrigo e o Gabigol empurrou para o fundo da rede. Belíssima jogada, né, Barbosa? Esse garoto é diferenciado, 17 anos. Diferenciado, tanto é que tá indo embora, né? O zagueiro quase que ele torce o tornozelo ali, mano. Quase que ele torce o tornozelo ali. É difícil, né? Tem o garoto como marcar. O moleque é um bagre do escorregadio. Um amigo meu, empresário, foi acompanhar um dos jogos do Santos na Vila Belmiro e falou que, assim, ao vivo é impressionante a explosão física do Rodrigo. É um jogador que tem muita força física, muito arranque e é privilegiado no fôlego, né? Não cansa, consegue correr o jogo inteiro. Mesmo sendo jovem, tem que ter a característica, né? Sim, agora uma coisa que infelizmente acontece, assim, aconteceu com o Robinho, aconteceu com o Neymar. O que vai acontecer com esse garoto chegando lá fora? Ele vai criar massa muscular, consequentemente ele vai ficar o quê? Mais lento. Infelizmente. Ah, mano, não, ele fica.
O Robinho, quando começou, tinha o porte físico dele, talvez até menos. Ele deitava e rolava. Era impressionante ver o Robinho jogar hoje. Tudo bem, vem a idade, mas assim, entre as etapas da explosão dele, até ele começar a pegar massa muscular é complicado. Ele começa a perder velocidade, já não fica mais, não tem aquela habilidade como ele começou no futebol. Ou seja, vai ficando lento, né? Infelizmente a musculatura já não começa a sentir. Nós estamos vendo aí o lance do gol do Santos. O Rodrigo, eu queria perguntar para você, Amanda. O Rodrigo, ele foi vendido para o Real Madrid pelo valor de 202 milhões de reais. Ele vai jogar lá ao lado do Vinícius Júnior no Real. E eu queria te perguntar sobre essa questão dessa mudança na cabeça do garoto, com apenas, vai ainda completar 18 anos. E num curto espaço de tempo, a vida dele muda assim tão drasticamente, né? De uma promessa da base a um jogador comprado a um valor gigantesco, 45 milhões de euros. Como que fica a cabeça do atleta? E esse trabalho de coach com a base pode ajudar, de repente, a auxiliar o garoto que chega nesse nível, acontece algo desse tipo, a ter um comportamento melhor? Que a gente falou muito aqui do Neymar, a questão do amadurecimento. Dá a impressão pelas atitudes dele que ele não amadureceu, né? E o Neymar também foi a mesma coisa, uma promessa que deu certo, e aí foi comprado por um clube grande da Europa. Eu queria que você falasse um pouco aí dessa questão envolvendo os garotos, as promessas, as categorias de base. Mais uma vez a gente fala aí da questão emocional, que pode ser que tenha impacto na questão do amadurecimento, ou chegar lá não suportar o peso da camisa, muita cobrança, com uma cultura diferente. Então a gente enxerga que o trabalho de base, ele é muito importante, né? Feito muito importante para os clubes e para os atletas principalmente, para conseguirem lidar de uma forma menos intensa essa transferência, menos intensa essa pressão que tem. Sem dúvida alguma é um fenômeno, né? Assim, tem uma habilidade diferenciada, mas que se não começar a trabalhar esse lado emocional, o lado do amadurecimento, a questão de cobrança, questão cultural, tudo isso influencia, né? E tudo isso pode ser que prejudique, sem dúvida alguma, o trabalho de coaching se faz importante também nisso. Falando da questão de base, né? Sempre é importante fazer esse trabalho. A gente sabe que os clubes investem milhões na base e quando precisa de um jogador profissional, muitas vezes vai buscar em outros clubes. Então, acaba também sendo importante para o clube, para o time em si. Só que a gente orienta a fazer acima de 15 anos, porque o jogador precisa, o atleta, a criança não tem a maturidade, ela não consegue refletir sobre as suas atitudes, enfim. Mas se faz muito importante, sim. Imagino que ele esteja ansioso também e cheio de pressão, ele mesmo, né? A gente mesmo se coloca pressão. Imagina ele que saiu agora daqui, vai para lá por milhões e já vai com uma cobrança externa e uma cobrança interna muito grande. Então, a bola o levou até lá, mas ele tem que tomar cuidado com o que pode atrapalhar e influenciar a questão do campo, que são as influências externas, e o emocional acaba ajudando muito nisso, para não perder o foco, né? Uma mudança muito drástica, né? Drástica. Você sai de uma categoria de base num espaço de um intervalo de 1 ano, né, Barbosa? Eu ainda estou lembrando da ceia de Natal do ano passado e a gente já está praticamente na ceia desse ano, né? Então é um espaço muito curto e o garoto sai de uma categoria de base e é um jogador contratado por milhões do maior clube do mundo. A cabeça do garoto fica, né? Fica milhão. Agora uma outra pergunta para Amanda, se possível. Lá atrás, o técnico René Simões falou: se vocês não tomarem cuidado, vocês estão criando um monstro. Pelas atitudes dele, do Neymar lá atrás. Você acha que influenciou, ele mudou, ou ele está, essa última atitude dele, veio da Copa, não desceu junto com a delegação, pegou o avião dele e foi embora, não falou com a imprensa? Então lá atrás, essa afirmação do René Simões, até onde você acha que hoje implicaria essa atitude dele? Eu vi, até assisti esse comentário do René Simões. A gente sabe que é aquela questão da cobrança, né? Ele já se cobra demais, só que eu acho sim que poderia ter sido feito algum trabalho
para manter o foco, assim, hoje a gente fala de jogos em clubes e até as disputas. Não é só em um jogador, não é só o Neymar que faz, é todo o conjunto. Então, assim, eu acho que essa questão de ir depois, chegar depois, acaba até influenciando nos outros jogadores também, né? Somos uma equipe, trabalhamos todos juntos. Então, vamos ser tratados como equipe, de fato. Vamos estar ali, um ajudando o outro, apoiando o outro. Não que isso não aconteça, mas eu acho que são pequenos gestos que também mostram para todos da equipe, inclusive para ele, que o futebol não se faz sozinho, né? É claro que hoje a gente sabe que existem outros focos, uma cobrança excessiva no Neymar. Ele, de fato, é um fenômeno, ele joga muito bem, mas eu acredito, sim, que é um trabalho que foi construído, mas que pode ser moldado ainda. Eu acho que deveria ter sido de uma forma diferente para ele não sentir tanto esse impacto dessa cobrança que, de fato, é muito forte em cima dele. Eu quero te fazer uma pergunta em cima, pegando esse gancho do Neymar, Amanda. A gente até comentou aqui ao fim da Copa, como que seria a reação do Neymar após a Copa? Ele virou meme, a camisa 10 da seleção brasileira, que foi usada nada menos por Rivelino, por Pelé, por Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, virou meme no mundo inteiro. E a gente se perguntava aqui como que vai ser o futuro do Neymar. Isso vai afetar, isso não vai afetar? O jogador de vez, ele vai amadurecer, ele vai entender que ele precisa se colocar no lugar dele e apenas jogar futebol ou não? Isso vai atrapalhar a confiança? E a gente viu o Neymar, né, depois da Copa, dando várias declarações e aparentemente ele está super tranquilo, ele está... até foi perguntado no leilão que teve lá do instituto que leva o seu nome sobre essa questão. Ele falou que, né, tá tudo certo, o meu jogo é assim, eu tenho que cair porque senão o jogador me machuca e tal. O que você acha, Amanda? A gente pode esperar um Neymar amadurecido ou você acha que isso pode atrapalhar a confiança do nosso camisa 10? Até essa questão, ele fala, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Talvez, de fato, ele tenha dado o melhor de si ali naquele momento. Ele veio de uma recuperação, só que talvez ele tenha uma visão um pouco distorcida da cobrança que ele tem. Talvez ele mesmo não... Claro, ele sabe o peso da camisa que ele carrega, ele sabe a importância dele, mas talvez ele... eu sempre entreguei o meu melhor, eu sou o que eu sou pelo meu futebol, então hoje, se eu tiver qualquer tipo de deslize, talvez não me atrapalhe tanto. Eu acho que talvez é a questão de enxergar, eu me enxergo e enxergo o que o contexto espera do meu trabalho. Eu acho que pode ser que esteja um pouco... Precisa alinhar, vamos dizer assim. Alinhar isso. O quanto que ele se cobra, mas o quanto que o meio o cobra. E o quanto que eu entrego do que me cobram. Eu acho que isso é o mais importante, precisa ser alinhado. Talvez precisasse de uma visão mais panorâmica desse cenário, porque, como a gente já falou aqui, o Neymar é o maior craque do nosso país e é o único dessa geração que tem a condição de ser o melhor jogador do mundo. Eu acho que o Vinícius Júnior é uma grande promessa, o Rodrigo é um baita de um jogador, mas se tratando dessa geração atual, eu acho que o Neymar é o único que tem a real condição de se tornar o melhor jogador do mundo. Ele é um grande craque, já provou isso pro mundo inteiro e esperamos que ele tenha a cabeça no lugar e consiga aí vestir a camisa da seleção, representar o nosso país. E 2022 está logo ali, né, Barbosa? Que ele possa lá no Catar ajudar a nossa seleção a trazer o hexacampeonato. O programa está chegando na sua reta final. Eu queria agradecer muito a Amanda Ciaramicoli. Exato, Ciaramicoli. Você não sabe o quanto eu treinei, Barbosa, aqui, Acertou. O quanto eu treinei aqui, fiquei pensando, eu vou acertar. Até o fim do programa eu acerto. Queria agradecer muito a tua participação no programa de hoje, por ter trazido aí pra gente mais informações sobre esse trabalho de coach que é importantíssimo no meio esportivo, né? Trazendo um pouco mais desse trabalho que pode auxiliar muito os atletas. E queria que você deixasse para o pessoal de casa aí os teus contatos, a tua rede social, para quem quiser saber mais, ter mais informações, você pode deixar aí para o pessoal acompanhar o trabalho de vocês. Eu que agradeço, Wellington, mais uma vez, muito obrigada. É um enorme prazer estar aqui. As redes sociais, o site da empresa é performacoaches.com e Instagram, Amanda_Ciaramicoli, com C.
É isso aí, pessoal. Siga nas redes sociais e acompanhe o trabalho da Amanda como coach esportiva. Barbosa, obrigado também pela sua participação no programa de hoje e quinta-feira que vem estamos de volta, né? Obrigado mais uma vez. Mandar um abração aí pro Thiago Mota, um abração que ele nos acompanha aí todo o programa. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Amanda, e bom final de semana a todos. Quinta-feira que vem, Barbosa, com o Fofão ao seu lado, beleza? Rapaz, fazer o quê, né? Não tem outro jeito. Fofão, um abraço. É isso aí, pessoal. O programa está chegando ao fim, mas amanhã nós estamos de volta a partir do meio-dia, dando sequência na programação da RPTV, tá certo? Te espero amanhã. Um forte abraço.